Então, galera, nós vamos agora aqui no Acampa Jovem ouvir o nosso irmão lá de Teresópolis, o Maicon. Olá, queridos irmãos e irmãs, também nossos ouvintes e principalmente os nossos jovens que estão nos assistindo, acompanhando o Acampa Jovem. Gostaríamos de trazer aqui, nessa oportunidade, alguns pensamentos a respeito dos desafios de ser cristão nos dias atuais, que é o tema do nosso Acampa Jovem. Nós gostaríamos de falar sobre esse assunto, analisando alguns aspectos da vida de dois grandes servos de Deus do passado, José, filho de Jacó, e o profeta Daniel, que começaram, por assim dizer, sua carreira muito cedo, muito jovem. Tiveram grandes desafios diante de si. Gostaríamos de falar um pouco sobre a vida desses dois servos, citando 6 aspectos, 6 princípios que nós podemos observar na vida deles e que servem para nós, não só para os jovens, mas para todos nós, para que possamos aprender a lidar e ter também condições de superar os desafios que nós temos por sermos cristãos nos dias atuais. E por falar em desafios, gostaríamos de citar alguns, né? Na verdade, vou apenas citar alguns que são muito incidentes hoje em dia, né? São desafios que estão diante de nós a todo momento nos dias atuais. Mas não são só esses, obviamente, e na verdade o que está por trás desses desafios, né, é na verdade o desejo ou a vontade do adversário das nossas almas de nos fazer pecar, de nos fazer desviar o foco do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer fazer com que nós olhemos para as coisas aqui da terra e não olhemos para as coisas do alto. Então, o que eu vou falar agora, vou citar apenas algumas situações, algumas circunstâncias que se colocam diante de nós no nosso dia a dia e que tentam desviar esse foco, né? Nós temos como um dos desafios para a vida cristã as distrações, que são muitas, né, nos dias em que nós vivemos hoje, o excesso de informações que chegam por todos os lados e que tentam ocupar nossa mente, que tentam colocar preocupação em nossos corações com relação até mesmo ao futuro, muitas vezes informações falsas, também a escassez de tempo, ou melhor dizendo, né, o mau uso do tempo. Muitas vezes nós nos ocupamos com tantas coisas e depois achamos que não dá tempo de fazer nossas orações, de estudar a Bíblia, de frequentar as reuniões. Também o mundanismo, que chega até nós de tantas formas, né? O mundo se apresentando diante de nós com tantas ofertas, com tantas coisas e tentando assim nos fazer distrair. A inversão de valores, é muito comum hoje em dia o mundo apresentar conceitos do que é certo ou errado para o mundo, né? E esses conceitos, em geral, eles são opostos àquilo que as Escrituras nos ensinam, e se nós dermos ouvidos, nós acabamos nos deixando confundir. Então é preciso ter cuidado com essa inversão de valores que o mundo apresenta para nós hoje. O cansaço, decorrente muitas vezes de uma rotina dura de trabalho, de estudos, faculdade e tantas outras atividades que são importantes, são legítimas, mas que não devem nos cansar a ponto ou nos impedir de alguma forma de servirmos ao nosso Senhor. E o desânimo, o medo e o esfriamento, né, causado por tantas coisas e principalmente nesses últimos dias pela pandemia. Temos aí vários meses, né, em que a maioria de nós teve que ficar sem participar de reuniões presenciais. Isso pode ter causado o esfriamento de muitas pessoas, pode ter colocado medo no coração de muitas pessoas, mas não devemos permitir que essas coisas nos atrapalhem. Antes de falarmos daqueles 6 aspectos, daqueles 6 princípios que nós encontramos na vida de José e Daniel, nós vamos apenas rapidamente, sem ler os versículos, apenas citando alguns versículos
pedir que vocês depois olhem com calma esses versículos, porque o tempo não permite. Mas nós gostaríamos de falar sobre algumas semelhanças entre esses dois personagens bíblicos, José e Daniel. Em primeiro lugar, os dois começaram, como já dissemos, muito cedo, muito jovens. José iniciou sua trajetória, por assim dizer, aos 17 anos. Isso claramente está lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 2. Daniel também começou a sua trajetória muito jovem. A Bíblia não diz a idade, mas diz que ele era jovem. Daniel capítulo 1, versículos 3 e 4, também versículo 6. E de fato nós podemos, fazendo as contas, perceber que ele esteve na Babilônia durante praticamente todo o período do cativeiro, 70 anos, né? E quando o cativeiro terminou, ele ainda continuou ali por algum tempo servindo ao rei da Pérsia, do novo império que assumiu o poder, o que nos leva a crer que quando ele chegou ali, ele de fato era muito jovem. Além dessa questão da idade, né, nós podemos ver outras semelhanças. Por exemplo, ambos foram levados cedo para uma terra estranha e, portanto, eram forasteiros, como nós também somos em relação ao mundo que nós vivemos hoje. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 diz isso, que nós somos forasteiros. E não só isso, assim como eles, assim como nós hoje, né, no mundo, eles também foram forasteiros em uma terra hostil. Né? O lugar onde eles viviam era hostil ao povo de Deus, eram lugares que a princípio eram hostis ao povo de Deus e à sua fé. Eles eram cercados por elementos hostis à sua fé. E nós também hoje vivemos num mundo como forasteiros, como já dissemos, e um mundo que é hostil a nós e à nossa fé. Nós vemos algo sobre isso no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 18 a 21. Nessa terra estranha, eles enfrentaram muitos desafios, né? Foram tentados, mas conseguiram completar suas jornadas, tiveram sucesso reconhecido, inclusive, podemos dizer até sucesso na sua carreira profissional, os dois, José e Daniel, sem, no entanto, comprometer a fidelidade ao Senhor. Esse era o ponto mais importante para eles. Foram, portanto, mesmo nas questões seculares, fiéis representantes do Senhor Jesus, a ponto de as pessoas reconhecerem neles que eles eram servos de Deus, que eles tinham o Espírito de Deus. E José, inclusive, pôde dizer, ao colocar o nome, ao escolher o nome para o seu segundo filho, Efraim, ele pôde dizer: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Gênesis 41, verso 52. Vamos contar agora um pouco sobre a história desses dois servos de Deus. Vamos fazer um breve resumo da vida de cada um deles, para depois falarmos especificamente sobre aqueles 6 pontos que eu citei lá no início. José foi um dos 12 filhos de Jacó. A palavra de Deus diz que ele era amado por seu pai e era rejeitado por seus irmãos. Numa certa ocasião, seus irmãos, querendo se livrar dele, simularam a sua morte para enganar seu pai e o venderam como escravo para o Egito. Chegando no Egito, primeiro ele foi servir na casa de Potifar, e ali ele foi bem sucedido. Deus estava com ele, e ele adquiriu a confiança do seu senhor, até o dia em que a mulher de seu senhor tentou a ele, e como ele recusou, a mulher mentiu a respeito dele. Ele foi então enviado para o cárcere. No cárcere, ele também fez um bom trabalho e adquiriu a confiança do carcereiro, e passou ali um longo período até que ele é chamado por Faraó para interpretar os sonhos de Faraó. E diante da correta interpretação que ele faz dos sonhos e do bom conselho que ele dá a Faraó, ele é colocado como uma espécie de primeiro-ministro do Egito, como governante do Egito. E novamente, pela terceira vez, José tem sucesso em sua missão e se torna alguém da confiança de Faraó. Ele faz um bom governo e depois de viver tanto tempo no Egito e ser bem-sucedido em todos os lugares por onde passou, José, enfim, tem a oportunidade de rever novamente seus irmãos, de ver novamente seu pai. Ele traz então seu pai e toda a sua família para viver com ele no Egito.
Daniel, por sua vez, foi levado muito novo para a Babilônia, juntamente com os judeus que foram levados cativos para a Babilônia. Naqueles dias, por desobediência de Israel aos preceitos do Senhor, o Império Babilônico sitiou Jerusalém, destruiu o templo e levou cativos os judeus para a Babilônia, para um período de 70 anos de cativeiro. Daniel era bem jovem quando foi levado, e na Babilônia foi um dos jovens escolhidos para assistir no palácio do rei da Babilônia. Chegando lá, a fé de Daniel passa por um teste inicial, pois, segundo as ordens do rei, ele deveria ser submetido ao mesmo tratamento alimentar que os demais jovens eram submetidos, para ser fortalecido e assim poder se apresentar diante do rei. Mas Daniel recusa aquelas coisas que a Babilônia oferece, aquelas iguarias do rei da Babilônia. E ao final, Daniel se destaca em relação aos outros jovens que haviam consumido das iguarias do rei. O Senhor abençoa Daniel, e então ele passa a servir ao rei da Babilônia e depois, inclusive, quando o Império Babilônico ruiu, ele passou a servir também ao rei do Império Persa. Além disso, Daniel passou por outro grande teste. Quando foi lançado na cova dos leões, porque se recusou a deixar de orar ao Senhor Deus, e nós conhecemos bem essa história, é uma história bem conhecida, Deus livrou Daniel da cova dos leões. Também ali, uma prova importante da sua fé e como ele se manteve fiel até o fim. Agora eu quero perguntar, como foi possível que esses dois jovens puderam viver tanto tempo longe do seu lar, como forasteiros, longe de sua família, cercados por um ambiente tão hostil à sua fé, e puderam vencer tantos desafios que foram colocados diante deles? Será que você, jovem, que está nos assistindo, não se sente de alguma forma identificado com essa situação? Será que você também não tem experimentado situações na sua vida em que você está sozinho ou se sente sozinho ou não tem à sua volta as pessoas em quem você confia, os irmãos, a sua família, para te ajudar, e você precisa tomar decisões e lidar com certas situações sozinhos? Talvez na escola, na faculdade, no trabalho, na carreira profissional recém-iniciada. Muitas vezes nós nos deparamos nesses lugares com situações e precisamos decidir o que fazer, precisamos enfrentar desafios. E será que esses desafios, será que essas situações não são de alguma forma um pouco parecidas com aquilo que José e Daniel passaram? Se for esse o caso, e eu creio que nós vamos agora citar 6 pontos, 6 princípios que nós observamos na vida desses jovens, José e Daniel, e que certamente podem se aplicar a cada um de nós hoje, a cada um dos jovens que estão nos assistindo, e também aqueles que não são jovens. Se fizermos dessa forma, se colocarmos em prática esses princípios em nossas vidas, se seguirmos esses passos, certamente também conseguiremos vencer os desafios que o mundo coloca diante de nós hoje. O primeiro ponto que eu gostaria de citar é que nós precisamos aprender a ter paciência na tribulação. Nós encontramos isso claramente descrito dessa forma na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Nós temos aqui 3 conselhos, 3 instruções, mas nós gostaríamos de destacar essa. Vamos ler todo o versículo. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ter paciência na tribulação. José foi levado para o Egito por volta dos 17 anos de idade, nós já vimos isso. A palavra de Deus diz lá no capítulo 41, versículo 46,
que José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. Ou seja, passaram-se 13 anos desde o momento em que José foi levado para o Egito como um escravo e o momento em que ele se apresentou diante de Faraó e, portanto, teve ali a oportunidade de, enfim, né, assumir uma posição de maior destaque e se tornar governador do Egito. Significa que durante 13 anos José passou servindo de uma maneira humilde, como um servo de Potifar ou no cárcere, sendo acusado injustamente. Nós vemos lá que José se destacou no cárcere, isso já foi dito também, ele teve a confiança do carcereiro, mas o fato é que ele estava preso, ele estava sendo acusado injustamente de algo que ele não fez. E isso, podemos imaginar, né, que em meio a tudo isso ele também passava por grandes provações durante toda a sua vida, a saudade da sua família, a saudade do seu pai, talvez os sentimentos, né, ruins por ter sido traído por seus irmãos, enfim, muitas coisas certamente se passavam no coração de José. E ele perseverou, teve paciência. Nós não vemos em nenhum momento José reclamando, nós não vemos um relato nos capítulos, né, que tratam da vida dele, de José questionando a Deus, por que isso está acontecendo comigo? Né? Será que vai demorar até que as bênçãos de Deus venham sobre mim? Na verdade, José já estava sendo abençoado, Deus estava com ele. Né? Quando nós lemos os capítulos que tratam da vida dele, nós vemos várias vezes essa expressão, Deus era com ele. E Deus apenas estava fazendo passar por aquilo que era necessário para, no momento certo, abençoá-lo da forma como Deus tinha preparado para ele. Né? Então, esses 13 anos não foram fáceis. Né? Dois desses anos, ou mais de 2 desses anos, foram no cárcere, preso injustamente. Né? Nós vemos no capítulo 41, no versículo 1, que ao fim de 2 anos inteiros Faraó sonhou. Ou seja, pelo menos 2 anos José passou no cárcere, aguardando uma oportunidade de se defender e de ser salvo daquela situação. Então, esse é um grande exemplo que fica para nós. Ter paciência na tribulação. Né? Muitas vezes as coisas não começam bem no trabalho, as coisas não começam bem na faculdade, na escola, as coisas não vão bem, talvez no relacionamento familiar, talvez em alguma circunstância, em alguma situação da vida dos nossos jovens, as coisas não saem como esperado, mas é importante ter paciência na tribulação. Um outro princípio que nós encontramos, nesse caso também na vida de José, é a humildade para atribuir a Deus qualquer sucesso. Vemos o que diz o capítulo 41 de Gênesis, versículos 15 e 16. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Olha que interessante. José tinha, da parte de Deus, a capacidade de interpretar sonhos. Ele já havia feito isso no cárcere, quando ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro do rei. E no caso do copeiro, o sonho era bom para o copeiro, né? Ele sonhou, a interpretação que José deu se cumpriu de fato e o copeiro foi restituído à sua posição. No caso do padeiro, não foi boa para o padeiro, mas a interpretação também se cumpriu corretamente. O padeiro foi morto depois por Faraó. Mas o copeiro voltou para a sua posição de copeiro do rei, e 2 anos depois ele tem a oportunidade de falar a Faraó a respeito de José.
e ele diz para Faraó que conhecia alguém que sabia interpretar sonhos, que conseguia interpretar sonhos, né? E Faraó então manda chamar José. Faraó estava angustiado com o sonho que havia tido. Ele manda chamar José e ele diz: ouvi de ti que quando ouves um sonho, o interpretas. A princípio, a forma como Faraó falou era um elogio para José, ou poderia ser considerado por José como um elogio, né? José poderia ter considerado: opa, falaram bem de mim, estão me elogiando, estão reconhecendo o que eu sei fazer, né? Mas José não traz para si aquela habilidade, né? Ele sabia que não era dele que ele fazia aquilo. Ele então atribui a Deus essa capacidade. Ele diz, no versículo 16: isso não está em mim. Deus dará a resposta. E ali ele tem a oportunidade de elevar o nome de Deus, né? Ali ele tem a oportunidade de proclamar o nome do Senhor, dizendo a Faraó que Deus daria a interpretação. Também em 1 Pedro, nós temos um ensinamento sobre isso, sobre a questão da humildade, e como Deus gosta quando nós somos humildes, quando nós sabemos atribuir a Ele e não a nós mesmos aquilo que nós fazemos de bom. No 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 e 6. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Nós devemos fazer como João Batista, né? Importa que ele cresça e eu diminua. Tudo que nós viermos a fazer, que seja para a glória do Senhor e que nós possamos reconhecer que Ele é quem de fato realiza através de nós. O terceiro ponto, e é muito importante esse ponto, é que nós devemos, né, isso serve para os nossos jovens, mas também para todos nós, fugir da tentação. O capítulo 39 registra o capítulo 39 de Gênesis, né, que conta ali a história de José, registra a dramática situação pela qual José passou. Nós já falamos resumidamente sobre isso, né? Ele estava na casa de Potifar, havia adquirido a confiança de Potifar, ele tinha o poder para decidir tudo na casa de Potifar, e agora a mulher de Potifar tenta a José, tenta fazê-lo pecar, e José rejeita prontamente essa oferta, né, da mulher de Potifar. No versículo 8 do capítulo 39 diz que ele recusou. No versículo 10 diz que ele não dava ouvidos. São expressões que estão lá nesses versículos. No versículo 12 diz que ele fugiu. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 22, nós vemos instruções também sobre isso. E vemos que essa conduta de José foi uma conduta correta. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Isso precisa estar gravado em nossas mentes, precisa estar gravado em nossos corações, porque a todo momento nós seremos tentados a pecar. E isso pode acontecer em várias áreas da nossa vida, né? Pode ser nessa área em que José foi tentado, mas pode ser também em outras áreas, na questão financeira, na questão da honestidade para com os nossos chefes, nossos patrões, pode ser em alguma conduta na faculdade, na escola ou em qualquer circunstância da nossa vida. Nós sempre seremos tentados, isso é algo que vai acontecer, então nós devemos fugir.
e especificamente sobre esse ponto que José foi tentado, fugir das paixões da mocidade. Grave esse versículo, 2 Timóteo 2, 22. Não é tão difícil, né? É só lembrar do número 2, 2 Timóteo 2, 22. Isso certamente será muito importante para você na sua caminhada da fé. E existe ainda um outro ponto sobre esse assunto, né? José, ele tinha consciência de que se ele pecasse, seria um pecado contra Deus. Vamos ver o que diz o versículo 9 do capítulo 39. José falando com a mulher de Potifar. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José aqui não estava recusando aquela oferta da mulher de Potifar, porque pecaria contra Potifar, porque pecaria contra alguns princípios em particulares que ele havia sido ensinado por sua família, ou por qualquer outra razão. José considera que ele não deveria pecar contra Deus. Esse é o ponto central. É claro que as outras questões também são importantes, mas o mais importante é termos em mente que quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus. Nós ofendemos aquele que é santo, santo, santo. Nós ofendemos aquele que foi até a cruz por nós e que morreu ali em nosso lugar e que levou sobre si os nossos pecados. Os nossos pecados custaram muito caro para o Senhor Jesus. Então, quando nós pecamos, nós devemos nos lembrar disso. Ou, quando nós estamos diante de uma situação em que podemos pecar, devemos nos lembrar disso para não pecar, para não ofender a esse Deus maravilhoso que se deu por nós ali na cruz. O quarto ponto que nós gostaríamos de destacar é que não devemos nos contaminar com as ofertas do mundo. Daniel, capítulo 1, versículos 8 a 16. Vamos ler. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Antes de continuar a leitura, vamos parar aqui rapidamente. Daniel chega ali na Babilônia, ele era muito jovem, né? Ele poderia simplesmente se calar, se omitir. Não tinham muitas pessoas ali vendo o que ele estava fazendo. E ele poderia ter seguido a correnteza, poderia ter simplesmente feito aquilo que mandavam ele fazer e assim tentar livrar a sua pele de uma possível punição. Mas não, Daniel, ele diz claramente para aquela pessoa que cuidava ali da sua alimentação: eu não quero me contaminar com as coisas aqui da Babilônia. Eu não quero participar dessas coisas. Eu não me identifico com essas iguarias do rei. E o eunuco tinha autoridade para dizer: não, você não vai fazer isso, ou você come essa comida, ou você vai para a cadeia, ou você vai ter um destino pior. Mas quando Daniel se coloca à disposição para fazer a vontade de Deus e corre inclusive um risco por isso, Deus o abençoa prontamente. Deus faz com que ele ache graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Deus abre o coração do eunuco para ter simpatia por Daniel. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poria em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias,
e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti as nossas aparências, ou a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram em seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhe a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber e lhes dava legumes. Daniel teve fé. Ele quis desafiar o que o mundo oferecia para ele. Ele sabia que Deus o abençoaria. Ele sabia que Deus não o desampararia, independente do que acontecesse. Talvez Daniel não tivesse certeza sobre o futuro, mas ele não abria mão daquele importante princípio de não se contaminar com o mundo. E o resultado foi que Deus o abençoou. E mesmo comendo apenas legumes, ele foi visto mais forte ou em melhores condições do que aqueles que haviam comido das iguarias do rei. Então vale a pena de fato servir a Deus, vale a pena de fato fazer a vontade dele, vale a pena de fato não se contaminar, não se deixar contaminar com as coisas que o mundo oferece. O Senhor, de uma forma ou de outra, tem sempre a sua mão sobre nós, vai cuidar de nós e vai nos dar aquilo que necessitamos.